90%? 90%. No máximo, 10% podem ser atribuídos aos Doutor, mas quais documentos? E devo dizer-lhe que, desses 10%, foi um fechar de porta na medida em que, se mais quisesse, possa garantir-lhe que mais tinha. Ou seja, o senhor a certa altura disse, ou terá manifestado qualquer coisa parecida com isto: estou farto de arrependidos, já não preciso mais de arrependidos, não quero mais arrependidos. Isto é verdade? É absolutamente verdade. Portanto, quais são as provas materiais em que se baseia? São as agendas do Tenente-Coronel Otelo Saraiva de Carvalho? Felizmente que a chamada agenda do Tenente-Coronel Otelo Saraiva de Carvalho representa apenas uma ínfima parte da prova recolhida, da prova escrita, da prova documental. Tenente-Coronel Otelo... Não concordo nada com isto, pá. Não concordo porque os meus cadernos de apontamentos só passaram a ser prova quando interpretados, entre aspas também, interpretados, pelo arrependido Macedo Correia. Foi ele que os interpretou? Foi ele que os interpretou? Para o Tribunal de Monsanto, para o juiz-presidente do Tribunal de Monsanto, a voz do Macedo Correia foi sempre a voz da verdade. Ele foi a pitonisa de Delfos para o Tribunal. Era o oráculo. O que o Macedo Correia dizia era verdade. E o Macedo Correia, pá, inventava as coisas mais abstrusas para interpretar aquilo que eu tinha escrito. Opa, quando há um texto qualquer... E a sua interpretação não coincide com aquela. Estás à vontade do freguês. A sua interpretação não coincide com aquela que ele fez. Deduzo isso das suas palavras. Evidente, pá. Eu ao Tribunal, pá, procurei página a página, pá, o juiz-presidente do Tribunal ia-me perguntando o que era aquilo e eu dizia, pá, esclareci tudo. Agora, com a interpretação do Macedo Correia, então isto, o Macedo Correia, o que é que acha e tal? Isto deve ser assim assado e tal. Houve frases que lá estavam, pá, que o juiz-presidente perguntava ao Macedo Correia: ouça lá, isto é assim assado, isto não sei nada, nunca ouvi falar. Mas 2 dias depois, porque ele estava a viver na DCCB, todos os dias com a Polícia Judiciária, 2 dias depois já chegava ao Tribunal e dizia: olha, afinal, pá, doutor, eu lembrei-me daquilo anteontem e é isto assim assado. E transmitia a mensagem que tinha recebido a Polícia Judiciária. Mas afinal, o que é que diziam os seus cadernos? Os meus cadernos, o que é que tinha lá escrito eram nos cadernos? apontamentos. Toda a gente fala dos cadernos, mas ninguém sabe o que é que os cadernos têm lá escrito. Toda a gente fala dos cadernos do Otelo. Então, eu disse em tribunal, e companheiros meus disseram, que os meus cadernos provavam que, de facto, aquilo não tinha nada a ver com o ZP25. Mas o quê? O quê? Agora, quando interpretados... Aquilo o quê? Explique lá. O que é que tinha lá escrito nos cadernos? As reuniões, as pessoas que intervinham, Comissão Política da FUB de tanto tal. Fulano interveio e disse isto assim assado. Outro fulano interveio e respondeu... Mas há reuniões onde o senhor apareceu mascarado, como esse senhor que se assume... Não, as reuniões não eram mascaradas. Só houve uma reunião... Em que foi mascarado? Em que, de facto, por exigência do pessoal da estrutura civil armada, nós acabámos por também enfiar para um pano branco na cabeça. Foi o conclave da Serra da Estrela? Foi, da Serra da Covilhã. Eu tenho aqui indicações de que o juiz Martim de Almeida Cruz não concorda com algumas afirmações que foram aqui feitas. Eu gostava que ele desse a sua opinião neste momento. Eu não concordo com o que ele diz. Aliás, gostaria de referir as ilegalidades e irregularidades que foram... Algumas coisas que eram interessantes. Algumas coisas que eram interessantes recordar ao Sr. Juiz. A primeira era, por exemplo, esta. Ele fala nos arrependidos e é preciso lembrar-lhe de que o primeiro arrependido, o verdadeiro arrependido deste processo, arrependido entre aspas, que foi o Macedo Correia, interveio no processo numa altura em que o Sr. Juiz já não tinha nada a ver com o processo. Aliás, curiosamente, esta história dos 90% e 95%, que lembra também agora uma história muito recente de percentagens semelhantes, esta história dos 5% não é da autoria dele sequer, é da autoria de uma famosa conferência de imprensa que foi dada pelos Srs. Procuradores da República ao diabo e ao crime, em que disseram precisamente este disparate. Ora bom, é preciso recordar-lhe que ele não tem nada a ver com isto. E é preciso não nos esquecermos de que o Dr. Juiz Martim de Almeida Cruz teve intervenções neste processo lamentáveis. É preciso recordar-lhe que foi da autoria dele, por exemplo, a incomunicabilidade dos detidos, a proibição de contactarem com os advogados, a obrigação dos advogados estarem acompanhados de polícias quando estavam a falar com os seus clientes. É preciso lembrar-lhe, enfim, outras coisas. Eu gostava de lhe lembrar uma coisa. Posso fazer uma pergunta ao Sr. Dr. Juiz? Eu não sei se há possibilidades técnicas disso acontecer. A tentativa de incriminar advogados. A tentativa de incriminar advogados. Silêncio aí, só um bocadinho. Vamos ver o juiz Martim de Almeida Cruz. A tentativa de incriminar advogados, quando os quis ouvir acerca de coisas que fazem parte do segredo profissional, quando quis perguntar-lhes e os inquiriu acerca de quem lhes pagava. Tudo isto é da autoria deste Sr. Juiz. Dr. Martim de Almeida Cruz, quer responder a estas acusações? Devia ter um bocado mais de pudor, não é? Estou em condições de responder, malgrado lhe chama a atenção que foi gravada em Bruxelas uma entrevista à minha pessoa que não vejo passar.
No entanto, em relação às afirmações que agora foram feitas em relação, digamos, enfim, ao instinto persecutório da minha parte, em relação, por exemplo, a advogados e a outras classes, digamos, que andaram à volta do processo, ter ouvido mesmo os advogados em declarações e não em inquirição, uma inquirição meramente testemunhal, acontece que, de facto, essas irregularidades, eu apenas pergunto, é que sofri cerca de 200 recursos para o Tribunal da Relação e todas as minhas decisões foram confirmadas. Creio que não tenho dito rigorosamente mais nada. Doutor Artur Marques diz que não é verdade. Por exemplo, o encerramento das sedes da FUP, que foi um ato perfeitamente administrativo, completamente ilegal, foi declarado ilegal como tal pelo Tribunal, isso não é verdade. Eu gostava de perguntar ao Sr. Dr. Juiz a seguinte. Ele recorda-se de mim porque um dia, logo depois das prisões, eu, por intervenção de um advogado, Dr. Jorge Fagundes, eu fui chamado a depor perante ele e a Isabel no sentido de esclarecer porque é que nós reivindicávamos que o Dido, que é um moço de Barcelos, antigo jogador de futebol, nós reivindicávamos como camarada nosso. E ele, o Sr. Dr. Juiz, acusava-o na base do seguinte, na base de que ele tinha feito um assalto a um banco e que já tinha sido reconhecido por vários polícias, por vários GNRs. Eu fui lá, eu e a Isabel, e descobrimos o seguinte, é que a acusação que o Sr. Dr. Juiz lhe fazia tinha uma pequena coincidência, é que ele estava preso connosco em Custóias. Dr. Martim de Almeida Cruz. E ele teve que o pôr em liberdade. Vamos ser rápido. Dr. Martim de Almeida Cruz, recorda-se deste episódio? Olha, respondo com todo o gosto. Lembro perfeitamente da conversa que tive com o Carlos Antunes e com a Isabel do Carmo e pergunto-lhes também qual foi a minha resposta processual. A resposta processual foi a livre detenção do indivíduo em causa. Ó, Sr. Doutor, foi pôr em liberdade. Mas onde é que o Sr. Doutor tinha descoberto os documentos para o prender? Ou ele fazia assaltos com o diretor da cadeia, ou era um absurdo prendê-lo, não era, Sr. Doutor? Eu, Sr. Doutor, lembro-me de que me disse que este processo estava cheio de buracos. Dr. Martim Almeida Cruz, responda, por favor. Eu respondo com toda a vontade, não me recordo rigorosamente nada de ter dito uma coisa dessas ao Carlos do Carmo. Desculpe. Não, Sr. Doutor. Então quando chamou o Ministério Público? Vamos terminar aqui esta parte do debate, que estamos a desviar-nos do objetivo inicial. Está ali o Dr. Coelho dos Santos, ele foi deputado independente do PSD e foi uma das primeiras pessoas a dizer que todo o processo das FP25 era um enorme... Recordo-me a palavra, Sr. Doutor, emaranhado. Devo ter dito que era uma monstruosidade. Uma monstruosidade jurídica. E os 5 anos que passaram vieram-me dar a prova rigorosa de que eu tinha razão. Eu estive a ler o papel agora, eu tinha-me esquecido. Eu apresentei um projeto de lei há 5 anos. E apresentei-o exatamente quando o Tribunal Constitucional disse há de haver uma segunda instância para julgar a matéria de facto. Exatamente ao contrário do que diz o Dr. Martinho, porque não é nada disto que se passou. O que entendeu o Tribunal Constitucional é que é preciso que a prova seja apreciada em 2 instâncias. E hoje, no ano de 1994, nós só temos a prova apreciada numa instância, ao fim destes anos todos. Ora bem, o Tribunal Constitucional disse o processo baixa para haver uma segunda apreciação de prova e eu apresentei a seguir o projeto de lei. E apresentei por muitas razões e até por esta. Eu disse, isto não tem mais solução. E não me enganei, porque não tem. O processo baixou há 5 anos e quando baixou detectou-se a primeira irregularidade gravíssima. Estavam o resto presos há 5 anos e a prisão preventiva é 3. E o acórdão do Supremo dilo, o acórdão do Supremo diz assim, houve aqui uma situação perfeitamente irregular. Estiveram presos mais 2 anos. Dr. Coelho dos Santos, eu não queria... Não, mas repare que isto tem interesse porque as pessoas não percebem isto. Eu andei a discutir isto há anos e ninguém entende isto. Isto é simples. O processo baixou, chegou à relação, a relação disse o mesmo, subiu, está neste momento no Tribunal Constitucional como estava há 5 anos. Há 2 anos. Como estava há 5. Exato. E ele baixou há 5 e hoje está como estava há 5. E hoje põe-se no Tribunal Constitucional o mesmo problema. É uma instância que aprecia a matéria de facto, como foi o Tribunal de Monsanto, ou são 2?
Se o Tribunal Constitucional mantiver a posição anterior, torna a baixar e daqui a 5 anos a relação vai dizer se encontra ou se encontra processo para julgar outra vez a matéria de facto. Isto significa o seguinte: nós, a continuarmos assim no século XXI, ainda estamos com 100 e tal processos a ser julgados. E isto que eu tinha entendido há 5 anos, e não foi só isto, mas isto que para mim era uma razão fundamental, e eu no meu projeto de lei digo assim: a justiça nunca mais se dignifica daqui em diante. E os senhores têm a prova. A prova está aí. Sr. Eduardo Allen, é advogado dos 3 presos que estão agora a fazer a greve da fome. Quer descrever sumariamente a situação jurídica deles? A situação jurídica deles tem talvez pouco a ver com isto, porque eles foram condenados uma primeira vez no Tribunal de Monsanto, depois foram condenados no Tribunal de Portimão e tiveram uma coisa que é obrigatória no nosso direito penal, que é a pena única, ou seja, o juiz que julgou em Portimão tem que quantificar o somatório das condenações formando uma pena única que não ultrapasse os limites legais das penas, que no nosso país é de 20 anos, a partir daí voltaram a ser julgados 2 deles no Tribunal do Seixal. O que é que acontece neste momento? Acontece que no Tribunal do Seixal não foi feito como jurídico. Ou seja, no Tribunal do Seixal, por ignorarem o estado dos outros processos e as largas dezenas de processos que existem, dizem: nós não sabemos em que pé é que isto está, portanto, para já condenamos neste processo. Isto vai para os serviços prisionais. O que é que os serviços prisionais dizem? Você, em Portimão, tem 17 anos. No Tribunal do Seixal tem 1 ano e meio, 18 anos e meio. Se, entretanto, houver outras condenações em Guimarães, em Alenquer, em Arraiolos, em Évora, em Portimão, Faro, pelo país inteiro, isto vai-se tudo somando e temos uma condenação americana, que é muito bonito. Nós vemos um indivíduo de 40 anos ser condenado a 200 e tal anos de cadeia. Se isto já de si é absurdo, mais absurdo é se pensarmos no seguinte: um preso, quando chega ao quarto da pena, cumprimento da pena, tem o direito da saída precária, ou seja, pode ter umas saídas de visitas a familiares, etc. Quando chega à metade da pena, 2 meses antes, a administração dos serviços prisionais e o juiz de execução de penas têm que ter preparado o processo para a liberdade condicional. No caso destes 3 detidos, se o cúmulo estivesse feito, em princípio, um deles já teria sido com liberdade constitucional o ano passado. Outro sairia este ano e outro ou nos finais deste ano ou no princípio do ano que vem. Isso não sucede e, como tal, nada disto é possível. Dr. Eduardo Allen, se não me engano, houve hoje uma proposta do Ministro da Justiça a esses 3 elementos que estão detidos, esses 3 grevistas da fome. Suponho que não foi aceita essa proposta, que é, suponho eu, também, o regime aberto, o regime de reclusão aberto. Porquê é que não foi aceito? Bom, isso é uma decisão do foro íntimo dos presos. Eu calculo que a proposta não seria provavelmente o regime aberto, seria a proposta mais no sentido das saídas precárias. Mas, de qualquer maneira, o objetivo não é esse. O objetivo é que, de facto, haja uma articulação dos tribunais e dos serviços prisionais de tal modo que haja uma verdadeira quantificação das penas, ou seja, que se saiba quanto tempo é que aquele indivíduo está a cumprir prisão, para que não sucedam escândalos. Isto é importante, porque neste processo estes escândalos já começam a surgir. Eu tive, em 1991, um constituinte meu que estava em greve de fome a pedir a amnistia, e eu tive a preocupação de estar a ver processo por processo, e o homem já tinha cumprido a pena. Ou seja, ele não tinha que sair em liberdade condicional. Ele já tinha cumprido os anos todos a que tinha sido condenado e estava em greve de fome a pedir a amnistia. Helena Carmo, é capaz de explicitar melhor qual é a situação nomeadamente José Alcobia, com quem acompanhamos? A situação do Teodósio Alcobia e dos outros 2 réus, portanto o Aldino Pinto e o Manuel Couto Ferreira. Qual foi a proposta do Ministério hoje? Já agora. A proposta do Ministério apontava no sentido de se eles... portanto, apontava... exatamente no sentido do regime aberto. De qualquer das maneiras, o que está em questão nesta greve de fome é
o facto dos 3 presos não terem uma situação de condenação definida. Eles não sabem, do ponto de vista da quantificação do número de anos, a quantos anos eles estão recusaram condenados. esse regime aberto? Eles querem saber exatamente a quantos anos estão condenados. Muito bem. E a greve de fome tem esse objetivo de fundo que passa exatamente como o Dr. Eduardo Allen, penso que explicou melhor do que eu, pela ausência de cúmulos jurídicos feitos e depreendemos nós pelas respostas que fomos tendo ao longo dos anos, pela ausência dos recursos que não estão respondidos e por ter sido ultrapassado o limite de 20 anos de condenação. Eles têm uma situação que, do ponto de vista legal, é inaceitável. Qualquer pessoa tem direito a saber, no mínimo, a quantos anos está condenada. E aí é que está a tal monstruosidade jurídica que falava o doutor... Não é só essa. Mas também essa é uma delas. Não De qualquer maneira... é só essa. Muito bem. Não é só essa. Doutor Coelho dos Santos, estamos quase a terminar, nós temos que agora aproveitar o tempo. Eu estava a explicar porque as pessoas entendem isto se lhes for explicado. O que se está a passar neste momento é o seguinte: se tivesse havido a amnistia, que eu propus há 5 anos, e a amnistia significava pouco, porque eles já tinham cumprido 5, e 5 são 10. Mas não significava um branqueamento dos FP25? Repare, o que significava era o seguinte, é que os processos de crime comum não arrastavam toda a gente. E cada processo de crime comum tem atrás de si, como autores morais, todos aqueles que foram condenados. Mais de 50 réus. Tem 70 ou 80. E agora ponha-lhe 100 e tal processos, com 80 ou 100 réus, e diga-me se no século XX isto pode ser julgado em Portugal. Este é o problema de fundo. Doutor, mas a questão que eu lhe pus, a amnistia não vai branquear, é esse o argumento do PSD, de alguns deputados do PSD e do CDS, em não votar a amnistia? O problema da amnistia, eu não posso falar nisto, nem interessa porque é o passado. O problema da amnistia, posto na Assembleia, é um problema político de votos. Só mais nada. Porque há um momento em que ela esteve a ser concedida. O problema é que andaram a calcular se tinham mais votos ou menos dando ou não dando a amnistia. E foi só isto, mais nada. Porque Nós temos muito tempo para acabar este debate. Paulo Esperança, da Comissão para a Amnistia, está a pedir para falar já há vários tempo. O que é que tem para dizer sobre isto? Confirma-me, por exemplo, que houve negociações entre o Poder Político e a Comissão para a Amnistia. Eu não confirmo que houve negociações entre o Poder Político e as Comissões para a Amnistia. O que eu confirmo é que o vice-primeiro-ministro, na altura, Eurico de Melo, confirmou que houve negociações. Entre quem e cerca quem? de uma semana. Entre mediadores dos implicados no caso do FUP FP25 e o Poder Político que ele Os advogados, ele falou concretamente do Dr. Romeu Francês. E falou em mediadores também. E quem assistiu, coisa que a SIC não fez, ao julgamento do Barreiro, ao depoimento do Tenente-Coronel Vítor Alves, tinha a oportunidade de ter provado que ele assumiu-se como mediador neste processo. A gente convidou o Major Vítor Alves a vir cá, mas ele recusou-se. Não podemos obrigar ninguém a vir cá. Ele assumiu, porque eu fui testemunha nesse julgamento também, ele assumiu o seu papel de mediador. O que eu queria dizer relativamente a algumas das questões que aqui foram postas, nomeadamente ao Sr. Deputado Narana Coisaró, e infelizmente isto nunca há tempo de discutir estas coisas, porque o sangue é o mais importante e a política fica sempre para depois, é que se houvesse oportunidade de eu demonstrar ao Sr. Deputado Narana Coisaró, com as suas próprias palavras, que ele teve posições divergentes e diferentes ao longo destes tempos quanto à questão da amnistia. Então dê só um exemplo. Era fácil. É um depoimento ao Jornal Público em que ele diz: o CDS não é contrário à amnistia de delitos de opinião ou crimes políticos, com exceção dos crimes de sangue. Que toda a gente sabe. Desculpem lá, que toda a gente. Delitos de opinião. E crimes políticos. E crimes políticos, Sr. Deputado. Não, isso é crime político. Num debate comigo, é crime político. Toda a gente sabe que o projeto de lei. Este é crime comum. Dá-me licença que eu não interrompi um bocado. Toda a gente sabe que o projeto de lei do Dr. Coelho dos Santos excluía os crimes de sangue, uma vez que, e eu também participei no processo que conduziu aos indultos com a Presidência da República, toda a gente sabe que para os crimes de sangue eram as medidas administrativas, ou seja, indultos, etc., por intermédio do Presidente da República. Mas há mais, o candidato presidencial Basílio Horta defendeu na TV2 o Dr. Manuel Machado é ou não é atualmente ainda dirigente do CDS? Não é. Não é, mas foi até... É militante e prestigiado. Dr. Manuel Machado defendeu publicamente a amnistia, mais em Estrasburgo, e foi diretor
da campanha do candidato apoiado pelo CDS. Paulo Esperança, estamos com muito pouco tempo. Estamos com muito pouco tempo. Doutor Noronha Conceirão. Deixe-me só, desculpa lá, só uma coisa para acabar relativamente ao PSD. Muito brevemente. Relativamente ao PSD, é público e notório que o Dr. Fernando Nogueira encarregou um grupo de trabalho para estudar a viabilização da hipótese da amnistia. É público e notório que o Dr. Fernando Bruxado Coelho, no Porto, recebeu pela primeira vez uma comissão que integrava um ex-preso do processo para estudar a possibilidade de resolução deste processo. É público e notório que o anterior Governador Civil do Porto, o Dr. Mário Cerqueira Correia, do PSD, obviamente, recebeu uma comissão constituída, entre outras pessoas, por um membro das FPs 25 para estudar isto. A partir do momento em que o próprio ex-vice-primeiro-ministro declara isto, que a autoridade moral tem o poder político para vir dizer que nunca pensou na amnistia ou que a amnistia é uma coisa que deve ser posta para as calendas gregas. Doutor Noronha Conceirão, muito brevemente, neste momento, o seu partido aceitaria assinar uma amnistia, aprovar no Parlamento uma amnistia, nas mesmas condições que foi apresentada há 5 anos pelo Dr. Coelho dos Santos? Não, senhor. O partido... Não considera este delito de opinião... Nós não consideramos isso um delito de opinião, nem um crime político. Nós consideramos isso como um crime de alta violência, como um crime de terrorismo, e para isso, connosco não podem contar para nenhuma amnistia para estes presos. Eu vou pedir respostas muito rápidas neste momento. Vou pedir respostas muito rápidas. Temos também um deputado do Partido Socialista, Luís Filipe Madeira. Estaria disposto a assinar uma amnistia nestes termos? O Partido Socialista já da outra vez se manifestou disponível para estudar uma amnistia que resolvesse este problema. Neste momento, disse o Dr. Coelho, mantém. Pela mesma razão do Dr. Coelho dos Santos, porque de facto isto não mais tem fim. Odete Santos, PCP. Não exatamente nos termos do projeto de lei do Sr. Coelho dos Santos, mas nos termos em que apresentámos uma proposta na altura que fazia depender a concessão da amnistia em relação aos crimes da organização terrorista de determinadas condições. Porque consideramos que, de qualquer forma, passaram-se coisas graves em momentos em que não havia qualquer justificação para ter tido comportamentos daqueles, porque é uma democracia que temos, com muitas dificuldades agora, muito mais do que antigamente, mas há meios, de facto, para lutar contra salários em atraso e todas as outras coisas, e os trabalhadores lutaram de outra maneira. O jornalista Rui Pereira acompanhou de perto, o jornalista do Expresso, Rui Pereira, acompanhou de perto as negociações com o poder político e creio que tem mesmo documentos inéditos que falam ou que provam as negociações que houve, no caso de as FP25 renunciarem decisivamente à violência e se retratarem. Penso que chegou a altura de divulgarmos esses célebres documentos, Rui. Bem, eu não vou divulgar propriamente os documentos, posso eventualmente mostrá-los para as câmaras, não sei se podem captá-los ou não. Falta um microfone, Rui. Obrigado. Eu dizia que não iria propriamente divulgar esses documentos, posso eventualmente mostrar alguns deles às câmaras. Este é um documento de 1987, é talvez o primeiro deles, é uma resposta da Procuradoria-Geral da República a uma interpelação da Defesa, em que basicamente se discutia a isenção de pena para réus condenados e, pura e simplesmente, a saída das pessoas que, eventualmente, com base no reconhecimento da acusação. Reconhecia-se a tese da acusação e acabava ali os processos das FP25. Portanto, é um documento datado de 14 de maio de 87, o documento é bastante mais prudente depois, no seu texto, depois há outros relatórios que o especificam. De qualquer modo, parece-me a mim, quer dizer, que é fundamental situar muito brevemente este problema do caso FUPA FP25 numa perspectiva e da amnistia numa perspectiva um pouco mais dilatada. Mas esse documento existe, é assinado pelo Dr. Cunha Rodrigues. Sim, este documento é assinado pelo Dr. Cunha Rodrigues. O que é um facto é que as FP25 parecem não ter aceito essa, como é que vamos dizer, não aceitaram... Não foi aceito, não sei se não foi aceito não só pela direção militar das FP25, como também pelos arguidos do primeiro processo de Monsanto nesta altura. No fundo, a grande questão é esta: as FP25 aceitam ou não dissolver-se? As FP25 estão ou não arrependidas daquilo que fizeram? As FP25 comprometem-se ou não, a partir daqui, entrar na legalidade, digamos assim? Essa é que é a grande questão. Não, Carlos Magno, essa questão não era colocada. A questão colocada em termos como tem sido colocada até aqui, portanto, nós somos umas pessoas que andamos a fazer determinado tipo de ações e que ainda não pagámos nada do que efetivamente fizemos. Qualquer de nós tem mais de 7 anos de prisão, que em Portugal
equivale a uma pena de 20 anos ao fim dos anos todos que estivemos presos. Portanto, qualquer de nós devia ter sido posto em liberdade ao fim desse tempo. E andámos a lutar pela amnistia precisamente porque a justiça não funcionou em tempo e, por não funcionar em tempo, nós corremos o risco de continuar a ser presos. Quase todos nós, neste momento, trabalhamos e temos as vidas a organizar. E, por processos que não foram julgados quando deviam ter sido, eu posso ser condenado por uma coisa que já podia ter sido indultado ou que já podia ter cumprido a minha pena toda, se ele tivesse sido julgado noutra altura. A questão é essa. O branqueamento que se fez para os atentados de direita, as pessoas não se preocuparam, porque aí houve um arrastado de situação que levou, inclusive, às absolvições que se conhecem. Houve, inclusive, indivíduos que trabalharam em empresas nacionalizadas, coisas que a mim nunca me foi... E diga-me uma coisa, há ou não o risco de voltarmos a ter atentados de esquerda, de voltarmos ou não a ter a ação das FP25 no terreno? Das FP25, com os elementos que eu conheci estão mortas as FP25? Estão mortas. Estão mortas. Portanto, não há hipótese de aparecerem aí... como é que eu ia dizer, alguns elementos à solta. Nós dizíamos, já em 87, quando estávamos presos, e em 89 dizíamos, o poder está a correr um risco ao não tratar este problema de uma maneira política. Há pessoas que ainda andam aí fora e que têm que assaltar bancos para sobreviver. Pelo menos, sabe disso? Seja para sobreviver. Sabe casos concretos? Eu ouvi falar ultimamente na questão do Barreiro, que eu não conheço a fundo, portanto, mas nós sempre dissemos